Boa noite a todos. Com muita alegria, alegria de verdade, que eu venho aqui estar junto com vocês, nós dividirmos uma ideia, né? E eu quis muito hoje falar sobre saúde física e saúde espiritual, e colocar Jesus nessa conversa. E hoje, né, a página maravilhosa que o Nali leu, emocionante, né? Esse ser magnífico que é o nosso modelo e guia. E palavras tão belas do Mário. Obrigada, Mário, por abrir essa noite com essa espetacular prece, né? Então eu pensei muito em falar sobre saúde, né? O que é a saúde, o que adoece em nós? É o corpo, é a alma? Como é que é isso, né? E hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Nossa, eu estou vendo tanta gente conhecida que há dias não vê, fico feliz. Nós vamos falar sobre esse tema para que vocês voltem para casa e eu também refletindo sobre isso. Então nós podemos falar vamos falar sobre Jesus, como Jesus executava essas curas e o que é que ele curava, né? Era o corpo ou era a parte espiritual? Então comecemos a pensar em Jesus, né? Que foi tão lindamente aberto aí pelo Nali e pelo Mário, né? E cada um de nós vai ter um jeito de pensar nele, né? De acordo com as nossas iniciações religiosas, né? Quem foi para a igreja, quem fez catecismo, crisma, quem foi para a igreja evangélica, forma uma ideia pessoal, né? Cada um de nós vai ter uma, se bem que eu acho que no final, no apurar do caldo, a gente tem uma ideia, mas é uma ideia que puxa pela vibração, né? Quando a gente fala, vamos levar o pensamento a Jesus, ninguém estabelece uma figura, estabelece algo elevado, né? Perto de nós. E ele é o nosso irmão, o irmão mais capacitado que nós temos, né? Então, quando a gente pensa nele, a gente precisa pensar com toda essa reverência que Emmanuel nos contou aí nessa abertura, né? Então, ele é o espírito mais elevado que colocou os pés em solo terreno, é o nosso Cristo planetário, governador espiritual da Terra, que desceu de altos planos, né, lugares elevados, para vir para a Terra com um objetivo que era o de nos mostrar como seguir. E é tudo tão simples que fica difícil, né? A gente fala, olha, é tão simples, isso é tão difícil de fazer, né? Quer ver? Ele chega aqui e fala para nós, ama teu próximo como você se ama. Ai, mas o próximo é chato, o próximo não dá certo, o próximo não me cumprimenta na rua. Olha, é tão simples, né? E é tão difícil, não é? Tudo bem, aqui em Botucatu todo mundo ama o próximo, porque todo mundo me olhou agora com uma cara assim, de, puxa vida, eu não, eu amo o próximo. Mas a lei divina, ele deixou isso para nós, né? Então nós temos que lembrar nele como o espírito mais elevado que esteve por aqui, o nosso modelo e guia. O nosso modelo não pode ser outro, não pode ser o artista, o cantor, a atriz, sei lá quem, não. Nosso modelo e guia é Jesus, é ele que nos apresenta o caminho a seguir. Só não vamos seguir se não quisermos, mas está aí, tudo escrito, tudo bem falado, né? Todas as igrejas repetindo, é só seguir, né? Muito bem. E ele nos conhece muito bem, né? Porque nos acompanha aí desde a nossa criação. Então não adianta a gente querer fazer escondido, não estamos escondendo de ninguém. Jesus conhece todas as nossas capacidades, as capacidades que nós temos de atingir nossos objetivos, de ir a fundo nos nossos propósitos, de fazer as coisas as quais nos propomos a fazer, de nos mudarmos para melhor. Ele sabe dessas condições que nós temos, mas sabe também das nossas quedas, das nossas tendências e de todos os equívocos que eu tenho que superar para seguir adiante, né? Então, quando pensamos em Jesus, nós percebemos o tamanho da sua evolução e para nós isso é assim uma injeção de ânimo, né? Porque todos nós podemos ser iguais a ele, porque Jesus não apareceu deste jeito que ele é hoje. Não, ele fez o mesmo caminho que a gente, só que se esforçou provavelmente, né? Esteve aqui na criação do planeta e continua se esforçando, né?
e veio pessoalmente nos dar todas as indicações do que deveríamos fazer. Muito bem. Agora a gente comete um erro muito comum, né? Mas comum para todos nós. A gente consegue, né? A gente tenta e traz, né? E a gente não se desfaz disso. A gente traz Jesus para o nosso pequeno patamar espiritual. Então é muito normal a gente achar que Jesus está pensando como a gente, analisando a situação como a gente analisa. Então, por exemplo, a nossa condição ainda é muito pequena, a gente está engatinhando, né, no nosso crescimento espiritual. E Jesus não, né? Jesus, a estrutura espiritual do Cristo é muito maior do que a gente possa conceber. Então, ele está sempre pronto a perdoar, sempre pronto a esperar que a gente faça o melhor. Então, a ideia da gente é assim, ainda existe quem fale, nossa, eu vou ter um castigo porque eu fiz isso, ou não vou fazer isso porque vou ser castigado, né? Então, imaginando Cristo do jeito que eu elaboro minhas ideias, e não é bem assim, né? Ele já passou por tudo isso, ele já superou todas essas questões e está num lugar hoje no qual a gente um dia vai estar. Uns mais rápido, outros mais devagar, vai depender do que investirmos para a nossa caminhada, né? Bom, ele pode ser entendido, a gente pode entender o Cristo assim como a estrela condutora dos nossos destinos, porque ele vem isso, né? Ele é uma estrela de luz a iluminar os caminhos que a gente precisa seguir. Bonito isso, não é? E a gente às vezes fala, nossa, não sei o que fazer. Como assim? Ele está lá iluminando o nosso caminho. É só a gente pensar nele. Só pensar. Em se pensando, tudo já começa a ficar melhor, né? Então, mas o que a gente precisa fazer? É trazer essa figura do Cristo, essa personalidade, esse ser incrível, né? Esse nosso irmão maior. O Eduardo falou um negócio que eu gostei muito. Ele falou que Jesus é o nosso irmão graduado. E a gente é aquela molecadinha do pré, birrento, que não quer ir na aula, que não quer ir, quando vai só brinca, atrapalha a professora, né? É essa condição ainda. Muito bem, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa trazer Jesus para o nosso lado o tempo todo. E o que acontece? A gente acaba por trazer Jesus, às vezes, quando a situação fica muito difícil, né? Ou mais ou menos difícil. A gente tem que fazer essa parceria, né? Diariamente, cotidianamente, sempre, uma vida toda, né? Para a gente estar sempre bem, né? Eu não vou perguntar quem tem essa parceria, porque aqui todo mundo tem essa parceria com Jesus. Todo mundo mantém o hábito da prece, mantém o pensamento elevado, expulsa pensamentos ruins, e é isso que a gente precisa fazer, né? Eu, Malu, penso nele como o grande professor que me ensina, né? Então, quando eu falo, nossa, o que será que Jesus faria nessa situação, né? Ele está lá pronto para me dar a resposta, né? A doutrina espírita acaba por esclarecer o resto que eu não consigo captar. Então, eu penso nele também como médico de almas, e ele vem durante a sua estada aqui na Terra, durante os 3 anos que a gente tem notícia, praticando várias curas, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Porque Jesus, ele caminhava na região da Galileia, e ele caminhava junto com os apóstolos, né? Às vezes com todos, às vezes com alguns, e muitas vezes, quando ele faz a última viagem, que ele sai da Galileia para Jerusalém, já caminhando para a crucificação, ele estava acompanhado de todos. É essa famosa viagem que ele conversa com Zaqueu, que ele encontra depois lá na frente Maria Madalena, e não na conversão, ele encontra com ela. E outros fatos importantes, né? Mas ele caminhava com os apóstolos e as pessoas iam de encontro a ele, levando crianças, velhos, doentes, pessoas com lepra. A lepra era a doença que mais afligia a população naquela época. Na época que Jesus morreu, tinha um vale, eu não sei se é 12 mil ou 15 mil, não quero mentir muito, mas era um número assim, de leprosos, chamava Vale dos Leprosos. Quando a pessoa tinha lepra, ela era separada da família e ficava naquele vale até morrer, né? Então era uma doença que propagou muito rápido, porque era altamente contagiosa, e Jesus curava, né? Curava. As pessoas iam até ele impunha a mão, um magnetismo
inacreditável, né? Afinal ele era filho de Deus, né? Ele é filho de Deus, curava, e algumas pessoas saravam, nunca mais voltava a ter aquele problema. Porém, outras, passado algum tempo, voltavam a adoecer. E aí, por que será que isso acontecia? E uma coisa que ninguém sabe, todo mundo que ele curou morreu, viu, gente? Porque a tendência é a gente pensar que não, né? Mas todo mundo desencarnou. E nós vamos falar sobre isso, sobre a impermanência que existe na Terra. Então, o que acontece? Aqueles que não se curaram é que provavelmente, né? Aquela alma não tinha condições de suportar aquele magnetismo, né? Lá dentro dela, ela não conseguia, olha lá, ela não conseguia manter aquele magnetismo e conseguir atravessar os seus dias sem os problemas de saúde. Já os que conseguiam se manter curados, porque o que Jesus dizia? Vai, não peques mais, né? O que era não pecar, né? Não, quase reflete aquilo que ele diz, vigiai e orai, né? Vigie, não erre, né? Ore. Então, vai, não peques mais, né? Mas muitos não conseguiam, voltavam no antigo padrão. E aí, ao voltar ao antigo padrão de pensamentos, de atitudes, de quedas, né? De tendências, eles voltavam a adoecer. E outros não. Outros faziam aquela reforma íntima. A reforma íntima é quando eu tiro aquilo que não está bom e coloco coisas boas. É a mesma coisa de uma reforma externa, né? Numa parede, eu quebro a parede e faço outra nova. Uma reforma íntima em termos espirituais é mais ou menos isso. Eu tiro o que não está bom. O que não está bom? Orgulho, preconceito, maledicência, julgamento, egoísmo. E coloco sentimentos melhores. Amor, amor, amor. Tudo é amor, né? E o resto que está baseado no amor. Então, muitos então saravam. Por quê? Porque tinham feito esta reforma e conseguiam manter aquele magnetismo do Cristo lá dentro, né, dele por longa data. Então, talvez essa seja a questão que a gente deve prestar atenção, né? Em estar se reformando o tempo todo, melhorando o tempo todo para conseguir algumas coisas que a gente diz. E eu já escutei, olha, Deus não gosta de mim. Eu canso de orar e não consigo nada, né? Deus nem sabe que eu existo. E não é verdade. O que precisamos é melhorar as nossas inclinações, melhorar o nosso dia a dia, amansar a nossa voz, amar sem preocupações, valorizar o que é bom, né? Promover a paz. Então, isso são itens para uma reforma íntima, né? Ter fé, ter confiança, estudar. Então, são coisas que a gente precisa fazer, talvez para conseguir aquilo que eu tenho pedido e acho que Deus não está me ouvindo, né? Mas muito bem, olha o que Emmanuel fala, né? Sobre a impermanência, né? Para a gente chegar neste ponto para falar das curas, né? Então, Emmanuel diz que tudo que está sobre a Terra vai acabar. Não é um prognóstico. Tudo vai acabar. Olha, acabaram-se as grandes... Eu ri porque muita gente olhou assustado. Acabaram-se as grandes civilizações. Algumas línguas que dizem ser línguas mortas, não se sabe nem como era o som, né? Ó, Botucatu, de quando eu cheguei, a minha mãe morreu logo quando eu cheguei, um pouco tempo depois. E às vezes eu penso que se a minha mãe chegasse agora e eu levasse ela na rua General Teles, ela não ia reconhecer a rua. De tanto que mudou. Mudou muito, né? Botucatu, que é uma cidade que a gente está vendo mudar. A minha rua, que era uma rua, né, de casinhas pequenininhas, já tem prédios. Então, a paisagem vai mudando, o que estava lá antes do prédio foi derrubado. Então, isso chama-se impermanência, quando, né, tudo tende a acabar ou a mudar, né? Tudo que existe, tudo que enxergamos está num processo que se encaminha para a morte. Corpos físicos, plantas, animais, terrenos, construções. As grandes civilizações do passado, grandes vultos do passado, nada no mundo físico é permanente, nada. Então, a gente não precisa também ficar apavorado, né? Porque a gente que é espírita, nós sabemos que a morte não existe, que a vida é eterna. Não é isso? Não estou falando nenhuma novidade. A morte não existe. O que existe?
é o fim deste corpo, que chega no momento que eu tenho que voltar para a espiritualidade para trocar esse corpinho, não é? Para ajustar, porque a gente precisa comprar, a gente precisa de uma roupa nova, porque isso eu ganho, é um instrumento de trabalho que eu ganho para vir para a Terra e me ajudar no trabalho, passar os anos que eu me propus a passar na Terra, né? Ele vai ter o desgaste natural. E aí chega um momento que eu preciso deixar esse corpo. Agora é só o corpo que a gente deixa, a nossa alma retorna para o plano espiritual e lá sim, vale um tempo, a gente ganha outra roupa, né, Ana? E volta, outro corpinho e volta, eu falo roupa, né? Uma roupa novinha e a gente volta para executar o trabalho que a gente tinha que executar. Não adianta, todo mundo vai passar por isso. O que precisamos fazer, né, Letícia, para chegar num bom momento, para deixar essa roupinha? Conquistar coisas que me façam bem ao coração, né? Amar, né? Amar é tudo que envolve o amor, o respeito, a caridade, né? Então eu vou chegar no momento de trocar essa roupinha sem grandes problemas, né? Agora, se eu quis juntar tudo, se eu quis carregar raiva de todos dentro do meu coração, a hora que eu for trocar a roupinha vai ser muito complicado, vai ser muito difícil, né? Mas voltando lá, a impermanência é a principal característica do mundo físico, então tudo tende a se acabar, né? Então, isso aqui vai acabar um dia, o meu caderno, porque o tempo é responsável por isso, né? Por mais que dure, vai acabar. Então, todo progresso, ele se efetua com morte e destruição, é da lei do progresso isso. Então, a gente, levando para este caminho, a gente percebe que o que verdadeiramente adoece é o espírito. E o que verdadeiramente tem saúde também é o espírito. O corpo, ele recebe o reflexo do que se passa no espírito. Eu tenho um caderno para falar, hein? Vocês estão com tempo? Então, só para fixar, nada do mundo é permanente. A característica da Terra é a impermanência. Nós todos vamos e voltamos. As coisas físicas, né? Aí o professor de geografia, o filósofo, não estou falando mentira, né? Tudo acaba, né? Então, tudo tem um fim e um recomeço, né? Tem um fim e um começo. Então, quando falamos em saúde do corpo físico, nós estamos falando de uma saúde relativa, pois nosso corpo físico vai acabar agora, por causa do desgaste, por causa das coisas que acontecem. Porém, eu preciso cuidar do meu espírito, cuidar das coisas que eu faço, para que esse corpo físico tenha uma boa saúde, né? Uma saúde física. Tem uma médica que falou aqui num domingo, e ela falou maravilhosamente sobre a imunidade, que quanto mais pensamentos felizes eu alimento, melhor é a minha saúde. Porque ela chegou a usar, ela até brincou, ela falou, olha, quanto mais eu mantenho um padrão elevado de pensamentos, e de alegria, e de afastamento de coisas tristes, eu não pego nem gripe, porque eu mantenho a imunidade elevada e mantenho então a saúde desse corpo físico. Essa saúde não tem nada a ver com o desgaste natural das pessoas quando envelhecem. Vai existir o desgaste natural mesmo, para que a gente possa partir, né? Muito bem. Então a gente para de novo para lembrar, tornar a falar, porque eu vou contar um caso aqui, que o que adoece, que verdadeiramente adoece, é o espírito, né? O corpo físico, ele recebe os reflexos. E pensando nisso, eu queria um exemplo para contar aqui. E encontrei uma história no livro Ação e Reação, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Quem esteve domingo aqui, viu que a pessoa que fez a palestra, ele colocou uma lista, e eu sempre chamei série André Luiz, não é série André Luiz, né? Vivendo no mundo espiritual. Olha isso, mudei, olha, faz 20 anos que eu falo para as pessoas, leiam a série André Luiz. Domingo eu descobri que é Vivendo no Mundo Espiritual. Vivendo no Mundo Espiritual. Que começa lá com o nosso lar. E eu encaro todos com profundos livros de estudo, né? Maravilhosos. Que começa com o nosso lar e é uma... Quantos são, né? 13. Então, podem começar hoje a ler Nosso Lar, e que dá certo. E esse livro, Ação e Reação, ele faz parte
desse rol de livros maravilhosos, né? Então, aqui conta exatamente o que aconteceu, uma história verídica, o que aconteceu e como é que a gente pode adoecer a partir de uma doença espiritual, de um mal-estar no nosso espírito. Então, o que ele conta, ele se refere a um atendimento, olha que bonito, né? André Luiz fazia um atendimento espiritual, aqui nós temos um atendimento também, um atendimento espiritual junto com um amigo que se chamava Silas. E eles saíram para atender um rapaz que era um jovem rapaz, não era muito novo, era um jovem rapaz. E esse jovem rapaz, já na idade madura, estava assim, muito doente, uma característica assim bem, e não estava muito normal, né? E quando eles chegam lá, eles percebem que esse rapaz estava sendo obsediado por 2 espíritos muito cruéis, muito bravos. E descobrem que esses 2 espíritos eram os seus próprios tios. Então, os tios estavam ali obsediando aquele rapaz e a intenção desses espíritos era que ele desencarnasse, provavelmente num suicídio, né? Iam levá-lo a uma loucura até que chegasse num ponto que ele não conseguiria mais agir normalmente. E por que isso? Aquele rapaz havia herdado uma quantidade de terras imensa do pai, mas o pai só tinha deixado aquela quantidade de terras porque ele havia assassinado os irmãos, esses 2 espíritos. Que trama, né, Emília? Quase um dorama. Havia assassinado esses 2 espíritos, esses 2 irmãos, que eram irmãos. E então o rapaz, ele assassina os irmãos, ficou com as terras dos irmãos e o filho acabou herdando com a morte dele. Os espíritos ficaram muito bravos, muito, assim, com muito ódio, né? E aí fizeram uma trama, né? Eles cegam de raiva, de ódio, e imaginaram uma vingança. E queriam fazer justiça com as próprias mãos. Mas como assim iam fazer justiça com as próprias mãos, né? Sendo eles espíritos, né? E André Luiz ficou espantado, porque Silas, o amigo, não faz nenhuma recriminação com os obsessores, não faz nenhum comentário. Pelo contrário, passa a ir neste lugar, que era uma casa de uma fazenda, todos os dias, estabeleceu uma conversação com o obsessor no intuito de saber quais eram as técnicas que ele usava para poder manipular a mente daquele rapaz, né? E aí André Luiz entendeu que Silas queria que ele tivesse uma grande lição ali, né? Ele estava aprendendo. E aí, até que um dia, Silas pergunta para o obsessor tem um nome bonito, chamava Leonel. Ele pergunta para Leonel qual era a técnica que eles usavam para chegar na mente do rapaz, para poder trabalhar toda aquela intenção e levá-lo à morte, né? E o obsessor explica que, olha gente, como é sutil, né? Então a gente sempre fala aqui na Fraternidade que um pensamento mais pesado, ele não chega pesado na sua mente, um pensamento ruim, grande, é de pouquinho, é aos pouquinhos. Ele vai engrossando, às vezes, no decorrer de encarnações. É aos poucos que aquilo cresce e se estabelece. Muito bem. Então, o obsessor, o Leonel, ele contou que todos nós, eu e vocês, nós possuímos uma quantidade de desejos cotidianos, né? Desejos imediatos, comuns, né? Em qualquer fase da vida. Então, todos os dias, nós todos vamos ter vontade de tomar café, de fazer um passeio, de ler um livro, de ouvir uma música. Esses são pensamentos cotidianos, pensamentos imediatistas, né? Eu preciso comprar uma roupa, preciso comprar um sapato, preciso ligar para uma amiga. São pensamentos cotidianos imediatistas. Mas, além desses pensamentos, diz ele que todos nós temos um desejo central. E aí cada um de vocês vai imaginar qual é o desejo central de vocês. Temos um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Então, além daqueles pensamentos que nós temos diariamente, eu vou no Fraternidade, a hora que eu for na Fraternidade eu tenho que pegar um cachecol porque está frio, pensamentos imediatistas. Mas cada um de nós vai ter um pensamento central
que vai nos mover. E esse pensamento central, ele pode ser de N coisas, né? O desejo central vai ser comprar uma casa, o outro desejo central vai ser entrar na faculdade, mas alguns o desejo central vai ser matar alguém. Por que não? Né? Pode ser, né? Então, nós desenvolvemos durante o dia um conjunto de atividades, na maioria das vezes de forma mecânica, né? Porque às vezes, outro dia uma amiga falou para mim, você acredita que eu acho que eu tomei 2 comprimidos porque eu tomei o remédio, esqueci que tomei o remédio? De forma mecânica. Foi lá, tomou, esqueceu que tomou. E a gente faz isso, né? Então, precisamos ter sempre a ideia que a gente precisa estar de forma presencial nas atividades que estamos fazendo. No aqui e agora. Não lá na frente, não lá atrás, no passado, não no futuro, mas de forma presencial no aqui e agora, né? Então ele fala, né? Olha, ao longo do dia a gente vai tendo esses pensamentos corriqueiros, né? Imediatistas, ler, conversar, falar, desejar fazer alguma coisa, comer, né? Mas existe um desejo central que nos move a trabalhar, às vezes, uma existência inteira, trabalhar mentalmente, uma vez inteira, né? Um tema básico, né? Então, esses pensamentos íntimos nascem e crescem de uma forma que muitas vezes quem vive com a gente não sabe que a gente está desejando aquilo. Então, muitas vezes a pessoa tem um desejo central que é, sei lá, se separar da família, viajar para o exterior, não sei, ou uma maldade, que eu não tenho ideia do que pode ser. Porém, neste caso aqui, do rapaz, o rapaz que já era muito rico, o desejo central dele, além dele ter sede, querer beber água, querer comer, passear, ele desejava ter mais dinheiro. Ele queria mais dinheiro. E sempre mais dinheiro. Então ele pensava que ele queria tomar um café, mas imediatamente ele pensava, nossa, eu preciso dar um jeito, eu preciso pôr meu dinheiro à juros em algum lugar para me poder comprar mais terras, comprar mais gados. E aquilo era o dia inteiro. Ele pensava e voltava no pensamento, pensava e voltava no pensamento. Aí, já com a ajuda dos obsessores, né? Então, veja bem, em todo caso, quando a gente tem esses pensamentos, existe algo que chama uma troca mental. A gente falou agora há pouco lá no atendimento fraterno, existe uma troca mental, né? Que é quando eu emito um pensamento, este meu pensamento encontra outros pensamentos parecidos, a Ana sempre fala isso, né? Mais ou menos isso, né, Ana? E volta fortalecido para mim. Ele volta fortalecido de pensamento de encarnados e desencarnados. Por que não? Encarnados que estão parecidos comigo, tem pensamentos parecidos com esses que eu tenho, né? Então isso chama uma sintonia, né? Chama uma troca mental. É por isso que quem gosta de algumas coisas sempre encontra quem gosta também, né? Às vezes eu ficava pensando, me escuta, como que dá certo de um bando de gente sequestrador, dá certo se juntar? Agora eu sei, sintonia, troca mental, né? Eu emito o pensamento, penso naquilo, sempre tem uma mente que capta e o meu pensamento volta mais forte. Muito bem. Bom, e isso eles dizem que uma pessoa pode ficar fazendo isso 90 anos, 100 anos, de uma encarnação para outra, vibrando numa sintonia aonde ele não consegue deixar de pensar naquilo mais. Então eu quero enriquecer, eu vou enriquecer de qualquer jeito, no caso do rapaz aqui. Então ele passava o dia todo pensando nisso. E aí foi fácil para os obsessores descobrirem e colaborarem com isso. Então o que os obsessores faziam? Enviavam para ele, como fosse slides, flashes de ideias, onde ele realmente precisava comprar terras, onde ele realmente precisava aumentar o capital dele. E aí ele ficava ainda mais perdido e mais enlouquecido. Aí, como vocês ficaram curiosos, todo mundo vai pegar o livro Ação e Reação para ver o desfecho dessa história. Mas olha isso. Aí ele fala que é muito... O obsessor fala, e isso agora é um recado para nós. Porque aqui a gente está percebendo como que um rapaz muito rico, né, conseguiu ficar doente por conta de expandir uma ideia e essa ideia conseguir ser reconhecida pelos inimigos que estavam ali perto. Então ele contraiu uma doença espiritual que acabou
afetando a parte física e provavelmente, né, se ele não tiver uma intervenção ali, ele vai se suicidar por conta do total desequilíbrio que ele se encontrou, né? Então justifica aqui a gente dizer que o que realmente adoece é o espírito, o que realmente é saudável é o espírito. Certo até aí? Muito bem. Então, o que ele fala? É muita folha, gente. O que ele fala? Que, na verdade, esse rapaz, ele emitia e captava pensamentos, né? E os obsessores ajudavam esses pensamentos, enviando para ele, né? Com técnicas que a gente não faz ideia de como é, porque engano nosso pensar que o lado mal da vida é burro, não é? Eles se aprimoram nas técnicas para chegar aonde querem chegar, então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente não gosta de estudar e esse povo estuda dobrado do outro lado, viu, gente? Então ele fala que é muito fácil detectar o pensamento de qualquer pessoa, porque a gente emite os pensamentos de acordo com os reflexos que a gente tem. Então, por exemplo, alguém que é muito bom, quase um santo, tem uma elevação moral muito grande, o reflexo dele vai ser de um santo. Então, uma pessoa de elevação moral muito alta, o reflexo dele vai ser de uma pessoa muito boa, de um santo, né? Mas aquele que usa a maledicência, fala mal dos outros, né? Não tem medo de falar mal dos outros, e a maledicência, então, é o reflexo do caluniador. Então, ele diz que é muito fácil, eles dizem, né, os obsessores, perceber isso nas pessoas encarnadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Aí a gente volta lá em Jesus, esse maravilhoso Espírito, nesse nosso irmão maior, que vem aqui e nos diz assim, ó, vigia e ora. Vigia o quê? Os pensamentos. Vigia seus pensamentos. Ah, eu vou vigiar uma vez por dia. Mas como uma vez por dia? A gente tem que começar numa relação quase todo minuto. O que eu estou pensando? Esse pensamento é meu? Eu estou pensando correto? Nossa, eu estou julgando fulano e ninguém nem está vendo que eu estou julgando. Nossa, que feio. Nossa, esse pensamento que eu tive é um pensamento do quê? De maledicência, de, sei lá, caluniador. Então, não importa que os outros não estejam vendo. Existe uma galera do outro lado que percebe isso. E aí está o risco da nossa saúde física ser abalada por conta disso, né? Então, e aí a gente pensa, né, que quando Jesus encontra Zaqueu, o reflexo de Zaqueu é que Zaqueu queria ter amigos, né? Zaqueu queria ajudar as pessoas, Zaqueu queria seguir Jesus, né? E Jesus, acho que todos sabem a história, Jesus posa na casa de Zaqueu e fala para Zaqueu, né? Hoje a salvação entrou aqui na sua casa, se referindo a ele e a salvação de Zaqueu. O que ele quis dizer? Que ele trocou de lugar de Zaqueu? Já falei sobre isso aqui. Não, ele queria dizer que os equívocos de Zaqueu estavam eliminados ali, né? Tanto que Zaqueu no dia seguinte sai do emprego, né? Zaqueu tinha um cargo na coletoria, ele trabalhava com o inimigo, ele era odiado na cidade. E a dor de Zaqueu é que ele não tinha amigos, né, por conta disso. Então, no dia seguinte, Zaqueu sai da coletoria, divide o dinheiro e vai atrás de Jesus. Foi pouco tempo, porque Jesus estava caminhando para Jerusalém para a crucificação. Então, ele cura Zaqueu de um mal-estar da alma de Zaqueu. Quando ele encontra Maria Madalena, que a Bíblia retrata como ela tinha perseguição de alguns demônios, né? Ele fala para ela, Maria, vai e ame suas irmãs, ame as pessoas, ame, porque Maria, ela entendia o amor de forma errada. E Maria vai e passa a ser a sua divulgadora, uma das suas divulgadoras. Então, Jesus praticava isso. Uma outra situação em que Jesus sai também, estava num lugar, precisa sair, e tinha pessoas para serem acudidas, né? E os apóstolos vão ali acudir as pessoas, mas não conseguem. Era uma pessoa que tinha um espírito ruim, e os apóstolos não conseguem. Quando Jesus chega, eles estavam lá exaustos, mas não tinham conseguido resolver. Aí Jesus diz o seguinte, homens de pouca fé, o que vão fazer quando eu não estiver aqui? Então é evidente que a gente precisa também vistoriar como está a nossa fé dentro do nosso coração. Eu estou tendo essa fé de verdade? Ou eu fico sempre com o pé atrás, não sei não, eu estou pedindo, mas não sei.
eu estou orando aqui, mas eu tenho minhas dúvidas. A gente precisa ter uma fé integral de verdade para valer, né? E assim tantos outros casos, né? Quando Pedro passa na frente do templo, junto com um amigo, não sei quem é, não lembro agora, e alguém pede uma esmola e Pedro diz, não tenho ouro nem prata, mas posso te ajudar. E cura o paralítico ali. Então Pedro usou do quê? Da fé e de algumas coisas que ele já agora sabia, né? Que Jesus já tinha ensinado para ele. Mas principalmente a fé e esse desejo ardente de melhorar a outra pessoa. Então a proposta hoje é que a gente retorne para nossa casa pensando nisso. Nas doenças espirituais que a gente pode conquistar por invigilância. A palavra é essa, invigilância. Por eu achar, talvez, que a Terra seja uma grande festa, um happy hour, né? Que a gente precisa participar de algumas coisas, precisa se enturmar e falar algumas coisas, e não é bem assim. Às vezes eu conquisto anos de tragédia por conta de uma incoerência. E fazer uma aliança, né? um pacto com Jesus, uma parceria. Olha o que ele fala, né? Ele diz assim, ó, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, trazê-lo para perto de nós é uma segurança. Jugo, né, de julgar, não. Jugo é aquele negócio que coloca no gado. Antigamente, quando o gado servia para transportar, caminhavam com dois, né? Era uma dupla. E tinha aquela coisa de madeira, que chama jugo, né? Que eles iam para lá, para cá, para não se dispersarem. Então, ele fala que aquilo é leve, não vai machucar. Então, a gente precisa lembrar disso e dividir todas as nossas tribulações, todos os nossos pesos com Jesus, né? Vem cá, mestre. O senhor falou que eu podia dividir, eu vou dividir com o senhor. Pega a parte aqui, que eu vou pegar a outra parte. E caminharmos assim. Então, que possamos, a partir de hoje, pensar profundamente na nossa saúde, pensar em pensamentos felizes, não abrigar pensamentos tristes, né? Nem pensamentos de... A doutora, o dia que falou aqui, ela disse que... Eu vou falar quase, mas parece que ela falou que é comprovado já, né? Que uma má vibração, pensamentos tristes induzem a doenças, né? Patologia. Promove patologia no corpo físico. Estou falando a verdade. Foi uma palestra memorável. Então, a frequência de pensamentos tristes desenvolve em nós doenças, né? Então, a medicina hoje já se aproxima disso que a gente sempre falou, né? A Casa Espírita sempre deu esse alerta. Então, vamos nos amar bastante, amar o próximo, e para nos amar, vamos caprichar nos pensamentos, nas relações afetivas, com a nossa família, com nossos amigos. Vamos ter Jesus como nosso modelo. A gente não precisa buscar modelos na Terra, não. Vamos buscar o nosso modelo e guia na figura desse mestre amado. Que Deus nos abençoe e continue conosco. Sempre. Olha, nem falei o caderno inteiro, hein?